Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com um debate que reúne os candidatos ao governo nas eleições de 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, e com transmissão ao vivo pela Rádio 96 FM, portal nominuto.com e TV União. Antes das regras deste bloco, eu tenho a resposta do pedido de direito de resposta encaminhado, feito pelo candidato Henrique Eduardo Alves no bloco anterior. A comissão da Band considerou que houve ofensa e foi concedido o direito de resposta. O candidato terá 1 minuto para responder. Candidato Henrique Eduardo Alves. Eu agradeço porque não é a primeira vez que recebo esse tipo de insinuação ou acusação de que grupos financiariam a nossa campanha sob tais e tais compromissos. Um parlamentar como eu, 11 mandatos, várias posições assumidas no Poder Legislativo, de matérias que conduzi para votar, contrariando interesses, discutindo com o governo, coordenando 22 partidos, 500 parlamentares do Brasil inteiro. Então, a minha vida toda de respeito. Não há um processo que eu possa dizer aqui, teria que responder, que me explicar em toda essa longa vida pelo Brasil afora. Então, eu não posso aceitar, embora com tranquilidade eu que responda, esse tipo de situação que chega-se aqui, se diz, se acusa, não se prova e fica essa acusação perdurando aí, não é justo, não é correto. Então, por isso eu pedi de resposta para dizer que eu tenho uma vida limpa, muito digna, me honro muito da minha vida pública e por isso, talvez, tantas eleições que eu agradeço sempre ao generoso povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. Neste quinto bloco, candidato pergunta a candidato. Cada candidato pergunta uma vez por ordem de sorteio. A escolha do candidato que vai responder é livre. A exemplo de quem pergunta, o candidato que vai responder só poderá responder uma vez. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta terá 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Vamos ao sorteio do primeiro candidato que vai perguntar neste bloco. O candidato que vai perguntar é Robinson Faria. Candidato Robinson, para quem o senhor vai dirigir sua pergunta? Queria perguntar ao candidato do PMDB, deputado Henrique Alves. O candidato Robinson Faria terá 30 segundos para o seu questionamento. Candidato. Deputado Henrique, o senhor, ao longo dos últimos anos, tem aderido a todos os governos que venceram em nosso estado. Começou aderindo ao governo de Iberê e de Vilma a pretexto de ajudar o estado, ajudar a governar. O governo fracassou, Vilma perdeu, Iberê perdeu. Depois o senhor perdeu no voto, mas aderiu ao governo da prefeita de Natal, Micarla, e ela terminou naufragando, nem candidata foi à reeleição. E por último, em nome do mesmo discurso, aderindo e indicando cargos, o senhor aderiu ao governo Rosalba. O candidato Henrique Eduardo Alves terá 2 minutos para a resposta. Eu acredito a desinformação, a tentativa da má-fé, o nervosismo, talvez, do vice-governador de Rosalba, esse tipo de pergunta. Ele que apoiou Micarla, eu não apoiei a sua companheira hoje de chapa para o Senado, Fátima Bezerra, eu estava ao lado dela, não apoiei Rosalba, ele é seu vice-governador e só saiu de lá depois que não retornou à Secretaria de Recursos Hídricos que queria ocupar. Ela viajou, ele assumiu o governo, queria voltar para recursos hídricos, não pôde voltar e aí rompeu. A minha vida é toda de coerência, por isso que tantas vitórias consecutivas para a Câmara Federal, a minha vida é toda de ajudar o meu estado, prefeitos de todos os partidos, de todos os municípios, governos que sucederam, tiveram sempre a minha colaboração, porque é meu dever, porque eu sou deputado de todo o Rio Grande do Norte. Essa é a minha vida que todo o estado conhece. E o vice-governador de Rosalba também conhece. Até porque ele tem conversado muito comigo, frequentemente, o tempo todo acompanhando. Ele como vice-governador, ele mesmo na oposição em alguns espaços, ele sempre teve um diálogo respeitoso, que eu sempre abri essa porta a todos que precisavam do meu apoio, como deputado federal,
como líder 7 anos da bancada do PMDB, como presidente da Câmara dos Deputados, ajudo a todos aqueles que sempre me procuraram. É por isso que eu tenho o respeito de todos os nossos rio-grandenses, inclusive acredito do próximo vice-governador de Rosalba, porque ele sabe da minha conduta, do meu comportamento, da minha coerência em tantos anos de vida pública. O que eu faço é sempre procurar dialogar. Eu faço do diálogo que eu aprendi. No meu amadurecimento, esse aprendizado me construiu essa intensa capacidade de ouvir, de dialogar e de procurar sempre ou convencer ou ser convencido. Essa é uma posição que você, norte-grandense, sabe que norteia toda a minha vida pública e sempre com o seu generoso, que aqui agradeço apoio em tantas eleições. Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. O candidato Robson Faria tem 1 minuto de réplica. Candidato. O candidato Henrique aderiu a Micarla, indicou vários cargos importantes. Ele não votou em Micarla. Micarla ganhou, ele não votou, aderiu a ela, indicou cargos. Depois, lá no final, eu ganhei e saí. Lá no final, ele abandonou Micarla. Não votou em Rosalba, Rosalba ganhou, e ele aderiu a Rosalba e indicou 6 ou 7 cargos importantes. Quando Rosalba se desgastou, no final, apesar do seu prestígio de presidente da Câmara, no final de Rosalba, de sua gestão, ele abandona o governo Rosalba. Até quando, deputado, o senhor vai continuar com esse comportamento de perder a eleição e aderir a quem ganha a eleição em nosso estado? Obrigado, candidato Robson. Candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto de tréplica. A candidata Micarla não teve meu apoio, teve o seu. Me procurou realmente, é verdade, para que ajudasse o seu governo. A governadora Rosalba, do qual você é vice-governador, não teve meu apoio. Depois, através de Garibaldi Filho, pediu nosso apoio. Eu ajudei no que pude ajudar, mas chegou um momento que esses governos não entendiam, não queriam interagir, e nós saímos destes governos de maneira clara, transparente, e o vice-governador de Rosalba sabe tanto disso, que há pouco tempo conversava comigo para nos apoiar para o governador, sabendo da nossa coerência, da nossa posição, da nossa história, sempre muito correta em relação aos homens públicos todos deste estado, governantes ou não, prefeitos, governadores, que sempre tiveram de maneira responsável, e não me furto a fazer isso, porque é meu dever dar as mãos àqueles que querem e precisam, onde quer que ocupe a sua posição, das suas posições, da nossa ajuda, como deputado federal, como líder do PMDB, como presidente da Câmara dos Deputados. Esta é a minha posição clara, que o vice-governador de Rosalba sabe muito bem, tanto que por muito pouco obrigado, estaria outros apoiando. candidato Henrique Eduardo Alves. Vamos para mais um candidato que vai perguntar neste bloco. Henrique Eduardo Alves pergunta. Para quem o senhor vai perguntar? Henrique. Robson Faria. Robinson Faria. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 30 segundos para a pergunta. Que eu vejo o vice-governador de Rosalba falar tão mal e criticar tanto ex-governadores, entre eles Zé Pino, Garibaldi Filho, eu perguntaria em quem, há 3 anos atrás, ele votou para eleger senador da República. O candidato Robinson Faria tem 2 minutos para a resposta, candidato. Eu votei no senador Garibaldi Alves 2 vezes, mas infelizmente o senador nunca retribuiu o apoio dele a mim. Ele só sabe votar em quem é da sua família. Alves só vota em Alves. Hoje, Garibaldi apoia Henrique Alves, mas já prepara para, se por acaso Henrique vencer, daqui a 4 anos, apoiar o seu filho, que já está se preparando, Walter Alves, para ser governador. Aí depois vem Carlos Eduardo Alves. E a sociedade não suporta mais. Um governo familiar, você só serve para votar neles, mas eles não aceitam votar em quem não é da família deles. Então, é um tipo de comportamento, um tipo de cultura que, por isso que eu não aceitei fazer parte dela, me libertei e segui o meu rumo, mesmo sofrendo, mesmo sozinho, mesmo subestimado, segui a minha trajetória sozinho e hoje me tornei candidato a governador contra o maior acordão da história até hoje feita em nosso estado. 7 ex-governadores, 3 senadores, mais de 100 prefeitos, 20 partidos políticos, e eu estou aqui com serenidade, com equilíbrio, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de medo, enfrentando todos eles. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto para a réplica.
Declarou o segundo voto de senador, ele votou o senador Zé Agripino, do DEM, juntamente com Garibaldi Alves Filho, o que afirma, lamentavelmente, não é verdade. A prova é que há 2 anos, para prefeito de Natal, o candidato era o Alves, Carlos Eduardo Alves, que você apoiou, eu não apoiei, porque coerentemente fiquei com o candidato do meu partido, o PMDB, e muito pouco. Nessa eleição agora, o candidato vice de Rosalba não está no nosso palanque, porque conversas tivemos, republicanas sim, mas a acomodação partidária, só isso impediu que estivesse hoje no nosso lado, e aí chamaria, não acordão, mas união, que nós estamos querendo construir para o Rio Grande do Norte. Portanto, em verdade, que eu aqui lamento em ter que revelar. O candidato Robinson Faria tem 1 minuto para a réplica. Olha, o candidato Zé Agripino, que ele fala, também hoje está num acordão. É um acordão incrível, porque no passado eles se acusavam. Vilma acusava Zé Agripino de traidor. Agripino acusava Vilma de traidora. Garibaldi acusava Vilma de traidora. Vilma acusava Garibaldi de outras coisas piores do que traidor. E hoje todos se uniram num acordão costurado em Brasília, dentro de gabinetes, um acordão de pura conveniência, nada de mudança. A mudança que eles falam no discurso é a conveniência, é o comodismo da eleição de cada um deles. A verdadeira mudança está na rua, o povo está contestando esse acordão de Natal ao sertão. Essa é que é a mudança que o povo quer no Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato Robinson Faria. Vamos para mais um candidato sorteado neste bloco. Próximo a perguntar, Simone Dutra. Ela vai escolher o candidato. Henrique Eduardo Alves já respondeu, Robinson Faria respondeu. A senhora pergunta para quem, Simone Dutra? Perguntar para Araquém. Araquém Farias responde a Simone Dutra. Simone tem 30 segundos para fazer seu questionamento. Candidato, segundo o IBGE, o rendimento médio das mulheres no Rio Grande do Norte é de 80% do rendimento dos homens. E elas trabalham 9 horas e 50 minutos por dia, enquanto que eles 1 hora e 20 minutos no trabalho doméstico. Além disso, em 2013, 107 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Norte. Qual a sua política para enfrentar a opressão e a violência contra as mulheres? O candidato Araquém Farias tem 2 minutos para a resposta. Candidato Araquém. Candidata Simone, é importante a sua pergunta para que as pessoas tenham conhecimento do grau de preocupação que a senhora está tendo e nós, candidato do PSL, principalmente com as mulheres, que é a maioria do setor produtivo hoje é dos homens, isso é verdade, mas nós precisamos fazer uma política para que as mulheres possam ingressar nesse setor produtivo e que ganhem salários iguais, que hoje em dia no Brasil inteiro os salários dos homens são sempre maiores e os das mulheres são sempre menores. Nós vamos criar uma política no nosso estado para acabar com essa desigualdade. E a senhora falou também aqui na questão da violência. Eu estou imaginando que é a violência doméstica. Nós vamos combater isso de forma incisiva. Nós vamos criar mais delegacias para as mulheres. Nós só temos em Natal uma delegacia de mulher e o estado do Rio Grande do Norte precisa crescer nesse sentido. É inaceitável que homens covardes continuem agredindo as mulheres no nosso estado. Então nós vamos criar essa política dentro da segurança pública do nosso estado, em fazer mais delegacias para que as mulheres possam ser acolhidas e principalmente as casas para que elas possam ser resguardadas da violência doméstica de que assola o nosso estado e o nosso país. Então é preciso criar políticas para que proteja as mulheres, as crianças, os adolescentes que sofrem com essa violência doméstica que é uma tristeza para o nosso estado. Portanto, nós vamos criar essa política para defender as mulheres e para que também a gente possa dar emprego, dar trabalho com dignidade para que todas as mulheres possam trabalhar e receber esse salário digno. Então será a política nossa, numa política de Estado, para que seja trazida e resgatado o trabalho e o valor que a mulher tem no nosso Estado. Então é um compromisso que eu assumo quando assumi o governo do Estado do Rio Grande do Norte. A candidata Simone Dutra tem 1 minuto para a réplica. A presidente Dilma investe por ano 26 centavos no combate à violência contra as mulheres. Aqui no Rio Grande do Norte também não é diferente, mesmo sendo uma mulher que governa.
Mas o que é que ocorre? Desculpe. Sim, desculpe. Quem mais sofre é a mulher trabalhadora, a mulher que está nas periferias, a mulher negra. Essa é a que mais sofre, que precisaria ter a proteção do Estado, mas infelizmente não tem. Nós estamos propondo aumentar o número de delegacias, estamos propondo creches, estamos propondo restaurantes públicos e lavanderias públicas para libertar a mulher do trabalho doméstico que a oprime hoje. O candidato Araquém Farias tem 1 minuto de réplica. Candidato. Como eu disse aqui, será a prioridade do nosso governo. A delegacia da mulher será colocada em vários municípios do estado do Rio Grande do Norte. Mas precisamos que a gente crie a política e que proteja a mulher norte-riograndense. Nós precisamos criar as casas de albergues para que essas mulheres tenham um lar para onde ir, porque ela é agredida diariamente dentro das suas casas e muitas delas, como você disse, pobres e não têm condições de sair de casa, não têm condições de levar seus filhos, e o Estado precisa garantir que essas mulheres e essas crianças agredidas do nosso Estado tenham um lugar para ficar, para que se proteja. Simplesmente ir à delegacia denunciar e quando voltam apanham mais ainda. É preciso que crie essa política e que se coloque esses homens agressores atrás da grade. Então é preciso que a gente crie essa política, faça com que a delegacia da mulher funcione, faça um disque denúncia para que esses homens agressores sejam denunciados e a polícia especializada nessa área possa chegar imediatamente para levar essas pessoas para a prisão. Não podemos mais aceitar no mundo que nós estamos a agressão doméstica, a agressão à mulher. Candidato Araquém Farias, vamos para mais um candidato que vai responder neste bloco. Aliás, perguntar, né? Araquém Farias escolhe, só tem 2 opções, ou Simone ou Robério. Qual é o candidato? Tá, Robério. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Robério, nós temos um grave problema no estado do Rio Grande do Norte, que é a saúde. Eu gostaria de saber o que é que o senhor pretende fazer como o plano de governo na saúde do estado do Rio Grande do Norte. Mas mais do que isso, o senhor é um crítico das pesquisas no estado do Rio Grande do Norte e recentemente nós tivemos 2. O que é que o senhor tem a dizer das últimas 2 pesquisas realizadas recentemente? Eu queria dizer... O candidato Roberto Paulino tem 2 minutos para a resposta. Primeiramente, eu queria dizer, reforçar aqui, que nós precisamos fazer um grande mutirão para recuperar a saúde no Estado, recuperar os hospitais regionais, convocar mais médicos. Nós precisamos, numa parceria com as prefeituras, recuperar os postos de saúde, ou seja, tratar com carinho da porta de entrada do sistema de saúde, que é o posto de saúde, que é o hospital regional, para que o médico não tenha, tá certo, que por falta de condições, ter que embarcar um doente na ambulância e mandar para o Valfredo e os médicos aqui tenham que decidir, infelizmente, quem vive e quem morre nos corredores do Valfredo. Isso é lastimável. Essas elites que governam nosso estado, vocês viram aqui a briga, quem que apoiou quem, Vilma apoiou esse, brigou com aquele, traiu aquele outro, todos eles. Essa é uma farinha que saiu do mesmo saco, que estão aqui brigando um com o outro, mas participaram desse grande jogo. Sobre as pesquisas, eu quero dizer o seguinte, na eleição de 2012, olhem que eu sou do PSOL, não sou do PT, mas na eleição de 2012, tem uma pesquisa, há 2 dias da eleição, diz que o candidato mineiro teria 9% dos votos. 2 dias depois, o candidato mineiro teve 23% dos votos. E essa pesquisa dizia que tinha uma margem de erro de 2%. Em 1992, uma pesquisa, quando tinha 2 candidatos concorrendo à Prefeitura de Natal, o senhor Henrique Eduardo Alves e o senhor Aldo Tinoco. E uma pesquisa dizia que o Henrique Eduardo Alves ia ganhar no primeiro turno, de lavada. E soltaram fogos, fizeram carreatas. E o resultado da eleição, o que deu? Quem ganhou? Ganhou Aldo Tinoco. E o senhor Henrique Eduardo Alves perdeu a eleição em 92. E vai perder de novo. Se algum de vocês já está pensando em votar em Henrique Eduardo Alves, a única coisa que Henrique Eduardo Alves ganha em Natal é em rejeição. Vai perder seu voto, tá certo? Então nós queremos dizer, eu quero fazer aqui um pedido a esse Instituto de Pesquisas, estão me ameaçando que vamos processar, pois quero lhes fazer um pedido a todos os donos dos institutos, a retirada imediata do meu nome dessas pesquisas, enquanto eu não tiver o direito de fiscalizá-las. Porque não basta registrar no TRE, eu quero o direito de fiscalizá-las, senão vocês estão lesando o meu direito e não Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Roberto Paulino. Araquém Farias, o candidato Araquém Farias, tem 1 minuto de réplica. Candidato, nós falamos aqui da saúde do estado do Rio Grande do Norte, que muitas vezes as pessoas dizem que ela está na UTI. Nós vamos fazer um plano
de mais médico RN. De que forma nós vamos criar esse plano? Nós vamos, junto às cooperativas médicas no estado do Rio Grande do Norte, a exemplo dos planos de saúde, que a pouca população tem acesso, nós vamos fazer o credenciamento desses médicos junto ao estado do Rio Grande do Norte. E a população mais pobre, mais carente, não vai precisar ficar nas filas dos hospitais, dos centros clínicos para ser atendidos. Então, com esse credenciamento desses médicos, nós vamos fazer com que a população tenha todas as clínicas no nosso estado, não só na cidade de Natal, em Caicó, em Currais Novos, em Mossoró. Então, esses médicos credenciados estarão aptos para atender a população, acabando com as filas nos hospitais, nos centros clínicos. Então, o cidadão mais pobre, mais carente, vai poder ser atendido pelo médico particular. E isso será garantido do nosso governo a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Obrigado, candidato Araquém Farias. O candidato Roberto Paulino tem 1 minuto de tréplica. Eu falei, nós vamos fazer um grande mutirão para recuperar a saúde do Estado, coisa que esses velhos políticos presentes desse debate não vão fazer. Mas eu queria retomar aqui com você que está em casa esse assunto das pesquisas. Eu quero lhe pedir que não deixe que a nossa população seja enganada por ela. Essas pesquisas são pagas por algum grupo e esses grupos teriam que, o Instituto de Pesquisa, esclarecer quem paga suas pesquisas, quais são os grupos políticos que pagam suas pesquisas, porque é o que eu tenho escutado. Quero dizer o seguinte, tá certo? Não basta registrar no TRE, é necessário dar transparência que a gente possa acompanhar, senão lesa o nosso direito. E repetir aqui o meu pedido que retirem imediatamente, não lhes autorizo, tá certo? O que vocês estão ameaçando me processar, com todos vocês testemunhas, quero dizer que vocês estão com medo porque eu estou desafiando os poderosos, não vão me calar e repito aqui, quero a minha retirada imediata do meu nome dessas pesquisas, enquanto não houver o direito de todos os candidatos de fiscalizar e acompanhar o processo. Porque enquanto não houver transparência, obrigado, não pode haver candidato Roberto Paulino. Vamos para o último candidato aqui. O Roberto. Vamos só confirmar aqui. Roberto Paulino, que só pode fazer pergunta para Simone Dutra. O candidato Roberto tem 30 segundos para o seu questionamento. Candidato. Simone, eu quero perguntar para você duas coisas. Você vai ter 2 minutos. A primeira qual é a sua política, digamos, em relação... Você poderia detalhar a questão hídrica do Estado, o que você tem como propostas para acumulação de água, tá certo, no território da chuva. Em segundo lugar, o que você acha também dessas pesquisas, se essas pesquisas têm credibilidade, que estão sendo feitas aí, que nos apresentam sempre para baixo, e candidatos com 300%, 500%, né, na frente, e a gente sempre com 1%, 2%. O que você acha dessas pesquisas? A candidata Simone Dutra tem 2 minutos para a resposta. Candidata. Bem, primeiro sobre a questão hídrica, como nós já colocamos no começo, em outro momento, em outro bloco, é necessário redistribuir, é necessário democratizar a água. Isso aí é uma coisa muito importante. E nós achamos que o governo ele tem condições de fazer isso sim, desde que ele governe realmente para o trabalhador, para o agricultor, para aqueles que fazem a agricultura familiar. O Estado do Rio Grande do Norte vem deixando de cobrar uma dívida pública de 6,4 bilhões de reais aos grandes empresários. Então, nós achamos que todos os governos que vêm, enquanto o governo vem deixando de cobrar essa dívida pública, que só paga cerca de 0,4%. Os grandes empresários deixam de pagar essa dívida, o governo deixa de investir. Então, é possível sim investir na pequena agricultura, é possível sim fazer obras que venham trazer a água para os pequenos agricultores. É possível sim fazer com que esses agricultores produzam alimentos mais baratos, que fortaleça o mercado interno, que possa favorecer centros de comercialização de produtos agrícolas, não só aqui em Natal, mas também em todas as regiões do estado, do interior do estado. Então, o que falta na realidade é um compromisso do governo com os trabalhadores, com os agricultores, com os pequenos negociantes, mas no nosso governo essa prioridade será invertida. O incentivo fiscal ou o subsídio do governo será para a produção dos pequenos agricultores. 1 minuto de réplica agora para o candidato Roberto Paulino.
Eu queria dizer que a nossa política hídrica, infelizmente, ela está completamente equivocada, porque ela é baseada em açudes, cisternas e barreiros que ficam contaminados e essa água evapora em quase 70%. Não basta, é importante construir essas barragens, mas mais do que isso, a nossa proposta para revolucionar a questão hídrica no Estado é construir dezenas de milhares de grandes placas de cimento barato, de até 100 metros de comprimento em cada propriedade, que dá com uma cisterna na ponta, que dá para armazenar água para até 2, 3 anos. Usar as próprias estradas federais e estaduais, depois de higienizadas e descartadas os primeiros minutos de chuva, para armazenar água, isso é plenamente possível. Junto com isso, nós sabemos que o nosso planeta está agonizando, nosso sertão está virando deserto. É importante, a nossa proposta é plantar milhões de árvores no sertão, árvores nativas e árvores frutíferas, industrializar essa produção para recuperar, consertar um erro de 500 anos, recuperar a fertilidade da nossa terra. Essa é a saída e não apenas fazer obras que dão dinheiro apenas para empreiteira nessas Obrigado, barragens. candidato Roberto Paulino. A candidata Simone Dutra, em 1 minuto de tréplica. Exato. Concordo também com o Robério que é necessário desenvolver obras que façam com que não haja evaporação, mas tudo isso, seja qual for a saída para essas obras, seja qual for a forma técnica de acumulação de água, precisa ter investimento do Estado. E esses governantes que estiveram no poder, aqui está hoje, e os 2 principais candidatos, os que estão à frente das pesquisas, não farão isso, porque não tem compromisso com a maioria da população, dos trabalhadores, dos agricultores, daqueles que desenvolvem a agricultura familiar. Obrigado, candidata. Concluído este 5º bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo, na sequência, as considerações finais de cada candidato. Eleições 2014 é a Band de olho no voto.